Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar como eu uso o RoboFlex para mim, tá? Como que eu faço os meus testes, as minhas configurações e naturalmente, né, você verá o que você precisa adaptar na estratégia para rodar em outros ativos, tá? Eu uso atualmente o Flex para rodar Dow Jones, mas eu opero também às vezes um SP500, um HK50 e eu vou mostrar para vocês o que você precisa adaptar, tá? no Flex para conseguir rodar nesses outros ativos. Mas eu vou ser o mais prático possível, mostrando a forma que eu utilizo ele. Então, eu não vou ficar mostrando setup por setup, não. É a forma que eu uso. Hoje, só para vocês terem uma ideia, né? A forma que eu opero é manual, usando os botões de compra e venda, tá? O Flex conduz a operação para mim. Então, a partir do momento que eu entro comprado, o Flex vai ficar conduzindo, vai ligar o trailing stop, fazer reentrada, compensação, ele conduz para mim, tá? Então, nesse vídeo eu não vou ensinar, eu entro comprado ou vendido assim, assim, assado. Não, eu entro com a minha análise, que eu leio o mercado e acho que tem que comprar ou vender. O que eu vou mostrar nesse vídeo é como fazer a condução, que é o que eu uso no Flex hoje, é a condução, tá? No vídeo que eu postei recentemente no YouTube, eu falei sobre o ciclo do trade, né? Um trade ele tem começo, meio e fim. Eu não foco no começo, tá? Não foco. Eu foco em todo o resto do ciclo. Eu não foco no começo. Eu tenho, claro, que fazer um trade bom de compra ou venda, mas no Flex eu não olho, não foco isso daqui. Eu foco nisso aqui, ó, condução de trade. Tá? Então, é por isso que eu vou mostrar nesse vídeo a condução, que é o que eu foco no Flex. Tá? E para fazer isso, eu penso da seguinte forma. Cara, se eu entrar num trade, vamos supor, pegar uma compra perfeita aqui, tá? O que eu teria que fazer para surfar o mais possível, né, desse movimento de alta? Se eu pegasse uma venda perfeita aqui, tá? O que eu teria que fazer para surfar ao máximo essa queda? Se eu pegasse, olha só para vocês terem uma ideia, se eu pegasse essa compra que eu fiz aqui, o que eu teria que fazer para me defender dessa lateralização do mercado e depois me aproveitar dessa explosão? Tá? Então, é isso que eu foco. Por quê? A partir do momento que eu estou no trade, eu tenho que estar pronto para extrair o melhor resultado possível no pior cenário, conseguir me defender para sair no 0 a 0. Tá? É isso. Eu não posso ter dois problemas. Um problema para entrar no trade e outro para saber o ponto de sair. É complicado. Né? Eu não gosto disso. Eu prefiro me dedicar as minhas forças depois que eu já estou no trade, o que é que eu vou fazer. Tá? E eu uso daí o Flex nesse sentido. Beleza? Então, para fazer isso, o que eu faço? Eu pego rodo aqui um backtest qualquer, abro o backtest aqui normal do MetaTrader, visual, tá? E volto o gráfico assim, ó. E anoto momentos específicos. Por exemplo, aqui, ó, eu tive uma porrada nesse horário, tá? Aí eu falo assim, cara, se o mercado se comportar assim, tá? E eu quero surfar todo esse movimento, qual seria a configuração ideal? Então, o que eu faria? Eu tenho que olhar o horário, né, que deu aquele trade, então seria 7/7. O horário e o dia, né? 20h45, tá? Pego, mando ele fazer aqui, ó. E aqui eu coloco venda. Então, você vai mandar uma venda nesse horário específico. E vou colocar aqui para fazer um trade visual, tá? Só para a gente ver se está pegando exatamente aquele trade, ó. 7/7, 20h45. Vamos ver. Tá. Tem que voltar aqui o horário do backtest, né? Tá? Aí eu sei que você deve estar se perguntando, poxa, Eduardo, mas você está querendo pegar o trade perfeito. Óbvio. Óbvio que eu tenho que estar preparado para o trade perfeito, assim como eu tenho que estar preparado para o trade imperfeito. Né? Então, você tem que estar preparado para a lateralização, para o mercado tendencioso, o mercado foi contra a tua posição, o mercado subiu fazendo zigue-zague, você vai ter que fazer otimizações para vários cenários diferentes. E na hora de executar a tua estratégia, se você quiser, você roda todas ao mesmo tempo para fazer hedge, né? Ou você pode muito bem confiar em uma mais que a outra e colocá-la para rodar. É simples assim, tá? Então aqui, ó, vou colocar 20h45, 7/7. Olha lá, pegou a venda, perfeita, né? Vamos ver como que ele se comportaria com esse setup que eu estou usando aqui, só para a gente ver. Ó,
começou a fazer a compensação de margem e encerrou ó, com $50. Tá vendo? Ó? Até que rodou bem, porque o mercado travou e ele já encerrou. Ó. Quis voltar, ele encerrou. Né? Então, ó, tá lindo, né? Tá, Eduardo, mas essa configuração você já tem pronta. Como que eu faço para fazer uma configuração dessa? É o seguinte, você vai ter que escolher um momento. Eu estou falando como eu faço, tá? Aí você fala assim, ah, mas funciona, funciona. Cara, eu uso assim e dá muito certo, tá? Dá muito certo. Eu faço assim, ó. Eu pego o horário lá certinho, configuro aqui um trade perfeito, venho em otimização genética, coloco cada tick baseado no tick real, coloco um saldo pequeno, tá? Não coloco saldos exorbitantes na conta. E aqui, ó, eu falo para ele simular para mim, tá? Várias quantidades de contratos. Então, eu coloco, por exemplo, desde 0,5, daí ele vai de 0,5, daí ele vai 0,6, 0,7, 0,8 até 0,10, né? Aqui eu coloco para ele considerar alguém mínimo de trailing, eu não uso mais, tá? Não uso. Aqui eu deixo 0. Ó, só vocês fazerem exatamente isso daqui. Ó. Você vai colocar, no caso do ativo que você for operar, né, você coloca uma quantidade mínima de contratos, vamos supor, mini índice, seria de 1 em 1 até 10, um exemplo, tá? E eu vou colocar o meu aqui, ó, de 0,5, 0,01, que é o passo, né? 0,10. Opa, 0,10. Então, ele vai de 0,5 até 0,10 contratos. Ele vai me achar qual é o resultado operando com 0,5, começando com 0,1, com 0,6 até 0,10. Aí ele vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Se eu começar a fazer a compensação com $3, com 6 e com 9, qual que é melhor? Margem mínima que eu vou usar por lote vai ser 50 centavos até $2. Então, eu vou começar com 50, vou para 1, 1,50, 2. Vai me dar o resultado disso. Então, aqui eu vou fazer uma otimização. Isso aqui não é um vídeo para eu ensinar vocês a otimizar. Né? Não, você tem que saber fazer isso, tá? Se você não sabe o que é, né, como faz para otimizar, você acessa ninvest.com.br e adquire esse curso aqui. Ó. Eu ensino a otimizar estratégias no MetaTrader 5. Tá? A essência aqui da otimização é basicamente isso. Você vai fazer uma varredura nos parâmetros do robô para que ele encontre os melhores parâmetros para aquele trade específico. Tá? É para isso que serve a otimização. Aí, o que vai acontecer? Ó? Eu não vou marcar nenhuma outra opção. Tá? Ó, eu não vou usar esses setups automáticos, ó, não vou usar nada disso. Está tudo marcado como falso. Eu só quero fazer um trade, ó, linhas do gráfico, tudo falso, tá vendo? Eu só quero fazer um trade naquele horário específico. Eu só quero fazer aquele trade. E eu quero que ele otimize aquele trade de tudo que é maneira para mim. Aí agora eu pego e falo assim, ó, deixa eu até colocar a margem descontada. Colocar de 10 em 10 até fazer assim, ó. Dessa forma aqui. Agora eu venho aqui, otimização genética, né? Seleciono aqui então todos os parâmetros e iniciar, tá? Ó, o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a usar os agents aqui, tá? Para rodar a sua otimização e vai te dar os resultados obtidos fazendo aquela otimização, aqueles parâmetros que você selecionou, tá? Aí aqui você vai ter a comparação, ó, quanto que eu teria de lucro ou de prejuízo, enfim, usando determinada configuração naquele trade, tá? Ó, vou até, vamos esperar aí ele rodar tudo. Beleza, rodou. Ó, essa aqui foi a melhor configuração, maior lucro, né? Nem sempre a maior lucro também é a melhor configuração, tá? Mas vamos partir desse princípio aí, vamos dizer, tá? Vamos colocar lá para rodar aqui, ó, no modo visual. E vamos jogar lá 7/7, 20,45. Ó, entrou com um lote cheio. Ó, vamos ver. Ele começou agora a fazer a compensação de margem. Nesse momento, se o valor do lucro... Deixa eu até ver se está ativa essa opção aqui. Está ativa. Após compensar stop mínimo igual ao preço médio. Tá. O valor de lucro, nesse momento, se ele ficar menor ou igual ao spread da posição, ou seja, se eu ficar no 0 a 0, ele vai encerrar a posição. Depois que fez a compensação, não posso ficar no negativo. Se ficar no negativo ou 0 a 0, encerra as posições. Tá? É isso que ele faz com aquela opção ligada. Então, aqui, ó, ele não pode voltar para cima. Ó. Continuou caindo. Ó. Outra compensação. Aumentando a mão, né?
está com espaçamento entre as compensações, tá vendo? Foi de uma atualização, né, que teve recente no Flex. E ó, ele foi aumentando a mão. Ele começou com 0,1, ele já está com 1,41. Tá? Então ele está com 14 vezes a quantidade de contratos que ele começou no trade. Ó, se subir e ficar no 0 a 0, ele estopa. Não pode ficar no 0 a 0. Agora, se continuar caindo, vai aumentando a mão. Ó. Olha isso. Pegou. Tá? Então, assim, para um trade como esse, essa seria a melhor configuração. Tá? Você tem ali $50 de início, né? $50. E ele errou o trade. Aliás, ele errou. Eu coloquei para ele acertar o trade e ele ganhou $1.000. Agora vamos fazer um teste aqui. Tá, e se eu tivesse errado o lado? Né? Vamos ver se ele está ativo. Aqui, ó, reentrada à distância. Está ativo em 3.000. Vamos ver o que teria acontecido se eu tivesse errado o lado. Ao invés de entrar vendido, eu teria entrado comprado. Olha lá, entrou comprado. Quando ele chegar nessa metade do caminho, ele vai triplicar a mão na venda. Tá, ó, triplicou a mão na venda, não disparou a compensação ainda. Olha lá, disparou, voltou para o 0 a 0. O que ele fez? Zerou o trade. Posição encerrada devido à exposição negativa após compensação. Então imagina só, se eu errar o trade e o trade for muito tendencioso, ele corrige e me tira pelo menos no 0 a 0. Se eu... Isso não tira no 0 a 0, poderia até tirar no lucro, mesmo eu errando, se ele não voltasse aqui. Se ele desse uma esticada, tá? Agora, se eu acertar o trade, ganharia $1.000, por exemplo, como vocês puderam ver aqui. Eu vou agora até colocar, ó, 20,50 vai ser a entrada, para a gente ver. Vou colocar um pouquinho depois, para ver se, mesmo errando o trade, ele acertaria. Teria lucro, né? Mesmo errando, acertaria, bom, não? Ó, 20,50. Ó, errei, né? Tô comprado. Ó, foi caindo. Vamos ver se vai fazer a compensação já já. Ó, começou a compensar. Ah lá, 0 a 0. Mesmo errando, tá vendo? Aqui, o que está acontecendo? Quando ele faz essa compensação, ele está jogando o preço médio muito perto. Tá? E é isso que está fazendo ele estopar ali. Porque o preço médio fica muito perto. Depois que ele compensou, ele não pode ficar no loss. Aí quando volta para o loss, ele encerra. É isso que está acontecendo. Então, como que eu poderia fazer assim? Ó, não quero que o stop fique muito perto, o preço médio fique muito perto. A gente coloca um gain para disparar a compensação um pouco maior. Ó. Colocar, por exemplo, $7 ao invés de 3. Vamos ver. Ó. E é esse trabalho de formiguinha mesmo, gente. Você acha que é moleza ali, faz um setupinho e boa? Não é, esses testes são necessários. Olha lá, não chegou em 7, não pegou a compensação, agora chegou. Pegou a compensação e ó, eu estava comprado, hein? Eu errei o lado do trade. E ainda estou tendo gain. Como que isso é possível? Olha lá. Saí ainda com $260. Errei o lado do trade. Detalhe, tá? Detalhe. Mas assim, né? Você acha trabalhoso isso? Trabalhoso foi fazer esse robô aqui. Trabalhoso foi pensar nessas estratégias que não existem. Fui eu que criei, né? Tanto a compensação de margem quanto a estratégia twist, que é a da reentrada à distância. Isso aqui foi trabalhoso. Né? Agora já está tudo pronto aqui. É só testar, encontrar a melhor distância. Né? Aqui, ó, se você quiser otimizar para a distância também, é simples. Ó, você marca essa opção e otimiza a distância para saber se o ideal é 3.000 mesmo, se eu errar o trade, ou é 2.000, é 5.000. Você pode escolher aqui a distância. Entendeu? E aqui, em margem, o que eu sugiro? Quando você for fazer uma estratégia para mercado lateral, você vê quantas batidas no mercado, reentradas, você aguenta. Tá? Por quê? Se o mercado bate em cima, bate embaixo, bate em cima, ele vai exigindo margem. E se você não tiver margem, você está ferrado no mercado, entendeu? Você precisa ter margem para fazer essas reentradas. Né? Aí eu sugiro que você fique de olho, né? Estresse bem para fazer, ver até quanto de margem precisa para rodar aquela estratégia. Tá? Então aqui também é o negócio seguinte, ó, margem descontada. Vamos supor, o que eu tenho costume de fazer? Eu venho aqui, crio uma estratégia específica e falo assim, ó, essa estratégia é para rodar com $50 na conta. Eu salvo aqui o arquivo preset dela, né? Aí vamos supor que eu tenho $200 na conta.
que eu faço? Na margem descontada está 35, tá? Para 50 dólares, né? Então, eu preciso de 15 dólares disponível. É a diferença, 50 menos 35, né? Preciso de 15 dólares disponível na conta para rodar essa estratégia, beleza? Se eu tenho hoje, ao invés de 50 dólares, eu estou com 200, eu preciso de quanto disponível? 4 vezes os 15. Então, eu preciso de 60 disponível. Se eu preciso de 60 e eu tenho 200, eu tenho que descontar quanto na minha margem? 140. Entendeu? 200 menos 140 sobra 60. Se eu dividir por 4, dá 15 disponível. Ué, mas por que eu tenho que fazer a margem descontada de 140? Justamente porque eu estou com 4 vezes mais contratos do que eu fiz o teste. Ah, e se eu tiver com 150, quanto que eu colocaria? Se com 50 dólares eu preciso de 15 disponível, com 150 eu preciso de 15 vezes 3, né? Porque 50 vezes 3, 150, né? Então eu preciso de quanto? Preciso de 45 disponível. Então eu vou pegar 150 menos 45, tá? E vou colocar aqui, ó, minha margem descontada tem que ser 105. Entenderam? É essa que é a lógica do negócio. É isso. Não tem segredo. Só que você precisa se atentar também à margem mínima por lote, que é um negócio importante. Você não pode colocar uma margem mínima muito alta. Tipo assim, ó, por exemplo, por que o Eduardo não usa uma corretora X de SP500 lá, que exige 5 dólares para você abrir um contrato? Justamente por conta disso, eu preciso de muita margem para abrir o contrato. Aí não dá, é muito ruim. O ideal para mim é uma corretora que exige menos margem possível. Operar ativos que exigem menos margem possível, porque eu consigo me alavancar daí. Tá entendendo? Porque a compensação de margem, qual que é o segredo dela? É você entrar, por exemplo, deixa eu até iniciar aqui, ó. O segredo da compensação de margem é o seguinte: entrei vendido, comecei a ter determinado valor de gain, eu conseguir socar contrato aqui, ó, para pegar o máximo dessa venda. Então, se exige muita margem, eu não vou conseguir encher de contrato aqui. Tá entendendo? Por isso que eu procuro ativos com menos margem necessária. É simples assim, tá? Hoje, quais corretoras eu uso? XM e Infinox, beleza? Ativos que eu opero, Dow Jones, SP500, HK50, às vezes até dá para fazer um Bitcoin. Você só tem que cuidar do spread, porque às vezes o spread é grande, né? Aí é difícil você encaixar uma compensação, mas não custa nada você vir aqui, né? Óbvio, e otimizar. Tudo você tem que otimizar antes, né? Para você saber, cara, como que é o comportamento dessa estratégia, qual que é o melhor para essa estratégia, para esse movimento do mercado, para esse movimento. Você não sabe, a verdade que não quer calar, você não sabe o que vai acontecer a seguir no mercado. Só que você tem que estar, assim, tem que ter alguns operacionais que, se acontecer o que você pretende que aconteça, você vai extrair, você estará pronto para extrair o maior resultado possível. Ou, no pior cenário, sair pelo menos 0 a 0 e não perder dinheiro. Tá entendendo? É isso, gente. É isso. Não tem, olha, não tem segredo. Eu vou disponibilizar o set que eu tenho aqui de Dow Jones, tá? Para quem quiser otimizar e tudo mais. Vai estar lá no site para você fazer o download, beleza? E daí você pode só colocar para rodar em momentos específicos, né, para você ver o comportamento. Ah, quero usar ele em SP500, dá para usar o mesmo set? Óbvio que não, né? A compensação, a distância, a reentrada não é a mesma. No Dow Jones, ó, a reentrada bem rapidinho, dá 3.000 pontos aqui, né, no M1. Agora você pega aqui, ó, vamos pegar SP500, vamos ver, ó. Vamos ver quanto que é essa distância, só para vocês entenderem aqui, ó. Não é, ó, 3.000, tá vendo? É bem menos. Ah, vamos fazer até uma simulação aqui, ó. 6/7, 14,35, tá? Eu acho que até aquele mesmo trade, talvez, porque eles são bem correlacionados, o SP e o Dow Jones. Vamos ver se ele caiu bem aqui. Ah, caiu, ó. Veja se esse set é tão bom que ele foi lá no Dow Jones, ele é tão bom assim no SP500. Não é, olha, ele saiu no zero. Na verdade, ali até né? Ele saiu no 0 a 0. Porque, olha, ele tomou loss na compra que ele estava, mas ele teve gain na venda, né? O buyout aqui, ó, saiu no 0 a 0. Mas não é o set ideal. Você precisaria aqui
óbvio, otimizar para o SP500. Tá? Então, vamos supor, tem que entender do ativo que você vai otimizar, né? Para você pôr as distâncias corretas aqui. Mas vamos dizer aqui que seja, vamos colocar de 500 em 500 até 5.000. Ó, beleza, a margem vou manter. Distância mínima entre cada negócio, não, aqui é de 50 em 50 até 500. Ele é 10 vezes menos do que o Dow Jones. Ó, beleza? Tá. Agora eu venho aqui em otimização, genética, olha lá. Ele vai começar a otimizar agora para o S&P 500. Tá vendo? Ó? Eu vou ter a melhor configuração do S&P 500 naquele cenário ali. E detalhe, errando o trade, se eu tivesse entrado comprado, qual seria a melhor configuração se eu tivesse errado aquele trade? Tá? Ele vai procurar agora e vai te dar aqui a melhor configuração possível. Ó, não vou deixar ele chegar até o fim. Vou colocar aqui para rodar. Olha só. Fez aqui. Ó, vamos ver. Olha lá. Ó. Surfou toda a queda. Errou o trade e surfou toda a queda. Ele virou a mão no meio do caminho, surfou toda a queda. Se eu pegasse esse 7, tivesse entrado nele ao invés de comprado, se eu tivesse acertado, vamos ver como ele teria se comportado? Às vezes você faz um 7 que ele é muito bom quando você erra, né? E quando você acerta não é tão bom, mas vamos ver. Ó, ganhou 17 dólares. Ó, no leve recuo que deu aqui, ele já zerou. Travou ali, né? Também o backtest. Ó. Vamos ver. Olha lá. Estopou ali, ó, 17 dólares. Se eu tivesse errado, eu teria tido um gain maior do que se eu tivesse acertado, né? Mas é isso. Não tem, assim, nada além disso que eu faço, tá? Aí agora é só otimizar. Um negócio que é muito importante é se atentar, como eu falei, a margem descontada, tá? Você tem que fazer esse cálculo aí para saber quanto de margem em relação ao valor, né, que você tem na conta. Margem mínima, jamais colocar, por exemplo, se o mini índice exige 100 reais de margem, como que você quer fazer margem mínima de 50 reais? Vai dar erro. O robô ele não vai calcular para você com base na informação que a corretora te passa de margem. Não, porque tem corretora que não passa essa informação direto no meta. Entendeu? Por isso que você tem que colocar isso daqui aqui. E além disso, não pode ser essa informação da corretora, porque às vezes você quer alavancar menos. Ao invés de usar 50 centavos por lote, no SP500, você quer usar 2 dólares, 3 dólares para se alavancar menos. Tá? Então, é por isso que tem esse campo aqui. Tá? Então, tem que se atentar a isso. E sempre olhar a questão da lateralização. Quando o mercado está travado e você... Uma coisa eu até falei no vídeo dessa de lateralização. Tá? Entrei comprado. Se o mercado cai, eu vendo. Se o mercado sobe, eu compro mais. Se ele cai, eu vendo mais. Eu comentei, né, que o ideal são 3 reentradas. São 1, 2, 3. Esse aqui é onde, se o preço voltar e chegar mais ou menos nessa região, é onde você estopa. Tá? Daí aqui você toma loss. Beleza? Então, o que você precisa fazer? Testar. Eu quero uma estratégia para me precaver de lateralização. Então, pegue, faça uma estratégia e dê uma olhada quanto você precisa simular um momento de lateralização que ele faz as 3 reentradas, está tomando loss nesse momento, quanto de margem você precisaria nesse momento aqui. Então, por exemplo, só para ter as posições abertas, vamos supor que seja mini índice, tá? Eu estou comprado lá, mas operando no mercado de Forex, beleza? Só para a gente arredondar aqui o cálculo. Entrei com 1, vendi 3. Comprei 8, que é sempre vezes 3, né? O saldo de posições. Então, comprei 1, vendi 3, comprei 8. Quanto que eu tenho que vender aqui? Tá? Eu vou precisar ficar com 27 contratos na venda, porque eu tenho 9 na compra. Se eu já tenho 3 na venda, eu tenho que vender 24. Né? Quanto de dinheiro eu preciso na minha conta para conseguir fazer essa venda aqui embaixo? Eu preciso, vamos supor, lá no Forex, cada lote é $1. Então, precisaria ali de 24 dólares para ter essa posição aberta. Beleza? Tá, mas eu estou no loss, porque estava comprado, vendido. Nesse momento eu estou no loss. Vamos supor que eu estou perdendo aqui 16 dólares.
Então, quanto que eu preciso ter na conta para abrir essa posição? 40 dólares. Por quê? 16 que eu estou perdendo, mais os 24 que eu vou precisar para abrir essa posição. Então, eu preciso de 40 dólares. Essa informação você tem no MetaTrader. Tá? Eu vou até mostrar aqui onde que aparece, ó, quando você faz a otimização. Ó. Deixa eu avançar, acho que aqui. Ó. Aqui ele está vendido, né? Eu preciso que ele fique comprado para poder mostrar. Ó. É muito importante isso, tá? Para que vocês não tenham surpresa. Às vezes você está num trade, o trade está indo contra a tua posição, chega lá, você está com a ordem pendurada e não executa porque não tem margem, tá? A margem indisponível. Olha só, ele fez uma reentrada, tá? Entrou com 0,8, virou 0,24, né? Então, olha só, quanto de margem ele está usando? 7. 7 dólares, tá vendo? Margem disponível, 39. Tá? Então, mas eu estou usando 7 e eu tenho 50. Não tinha que ter, então, mais margem disponível? Não tinha que ter 13? Não, por quê? Você está tomando um loss. Isso aqui desconta da tua margem. Tá? Então, você tem que olhar margem livre. Você tem que fazer uma simulação. Se quer usar 3 reentradas, às vezes você quer usar só 2, né? Se quer usar 3 reentradas, faça uma simulação de modo que você tenha margem para rodar as 3. Tá? Eu diria que até, assim, no máximo, até o teu loss deve ser, no máximo, 50% do prejuízo da quarta reentrada. Aí, para quem tiver dúvida sobre isso, é só acessar a calculadora Twist lá no site, tá? Você vai entender, ó, se eu pegar aqui mini índice, vamos supor, tá? Ó, colocar sem target, vamos dizer que seja 200 pontos, múltiplo 3. Ele vai me falar aqui, ó, vamos supor, na quarta reentrada, eu tomaria um stop de R$800 e eu precisaria ter 3.220 na conta para conseguir aguentar essa operação. Entendeu? Com uma configuração básica, assim, né? Sem ter testado nada. Ah, mas aí, poxa, ele pula, né? De 1.060 para 3.000 na terceira reentrada. Bom, então você pode usar até 2 reentradas. Você manda ele estopar com metade da reentrada seguinte. Então você fala assim, ó, se eu tomar um stop de 260, para de operar. Você consegue daí operar o mini índice com 1.100 na conta, aí você conseguiria operar. Tomou 260, para de operar. Seria metade do prejuízo da reentrada seguinte. E eu estou falando do jeito que eu uso. Vocês perceberam, né? Imagina, se eu acerto o trade, ele vai fazer a compensação, que é usar o próprio lucro do trade para entrar com mais contratos. E se eu ficar negativo, ele já zera. Não deixa eu ficar no prejuízo. Se eu errar o trade, ele vai ficar fazendo a inversão da posição, né, até o mercado tomar um rumo. O meu risco fatal numa estratégia é o seguinte: se eu ligo essa opção de pegar as bandas, né, então o meu risco fatal seria se o mercado ficar batendo demais numa banda e outra. Né, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu dar um exemplo aqui. Ó. O meu risco seria isso daqui, ó, numa estratégia como essa. Bateu, ó, vamos supor que eu terei vendido. Bateu uma vez, bateu 2 vezes, bateu 3 vezes, bateu 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes e explodiu. Para fazer 7 reentradas, precisa de uma margem absurda, entendeu? Não dá. Então, esse é o risco da estratégia. Beleza, você vai se prevenir do mercado lateral, mas ele não pode ficar lateral demais durante um tempão batendo numa banda, na outra. Não pode, por isso você tem que ter um ponto de stop, senão você quebra a tua conta. Tá? Você tem que ter um ponto de stop. E o que eu falo que é o máximo que vale a pena você chegar é na metade da quarta reentrada, o prejuízo da quarta reentrada. Mais que isso, a exposição fica muito grande, não vale a pena. Entendeu? Exige muita margem e tudo mais. Mas é isso. É exatamente isso aqui que eu uso. Tá? Exatamente isso daqui, sem tirar nem pôr. Tá? Eu vou disponibilizar esse preset. Ele está disponível aqui para Infinox, Dow Jones, e eu vou disponibilizar também do SP500, tá? Que eu usei aqui. Se quiser usar em outra corretora, daí você tem que ajustar, principalmente a quantidade de contratos. Né? Por exemplo, na XM não é 008, seria 08, porque lá começa em 01. Né? Aqui na Infinox começa em 001. Então, você só tem que adaptar. Beleza? Aí eu disponibilizo aí para vocês.
Desejo sucesso, vai estar lá no site, na área de download, esse preset aí. Um grande abraço a todos.